Leia toda a Bíblia em um ano. Hoje é o 45º dia e até aqui Deus nos abençoou e nós estamos lendo o livro de Êxodo e já estamos partindo do meio para o final. Êxodo tem 40 capítulos, o escritor do livro é Moisés, o autor do livro é Deus, né, usando a vida de Moisés para ser o homem, o profeta, aquele que é escolhido por Deus para poder livrar o povo da escravidão. Deus ama e Ele quer nos tirar da escravidão. Mais do que escravidão que esse povo estava vivendo no Egito, sendo explorado, Deus quer tirar nós da escravidão do pecado. Deus está chamando e convidando para que nós tenhamos um verdadeiro arrependimento das nossas vidas. Na leitura anterior, nós vimos no capítulo 23, né? Até um pouquinho antes, né? No capítulo anterior, no 22, Deus vai fazer a instrução sobre como devemos proceder com as propriedades, né? Ele vai trazer também uma responsabilidade de uma forma geral. No capítulo 23, ele vai falar sobre a prática da justiça. Até grifei aqui no versículo 1, não espalhe boatos falsos, né? Ou seja, tem pessoas que aumentam um ponto, né? Inventam ou criam dentro da sua mente algo que é ilusório sobre a vida de outro e aí ficar, né, cuidando da vida alheia, vamos dizer assim, né? Ele fala, não compara com as pessoas perversas sendo falso testemunho. Então, além de não falar, a gente muitas vezes, né, dá ouvidos para as pessoas que falam, né? Até mesmo fofocas, né? E tem pessoas que não querem ajuda, elas querem realmente alguém que sejam cúmplice, né? Cúmplice dela, quando uma fica falando mal da outra. E ele vai também dar instruções sobre lembrar, né, das 3 festas, celebrar as festas do pão sem fermento, né, daqui a Páscoa, enfim, celebrar a festa da colheita e a festa da última colheita, né, do final da safra. Deus vai falar sobre a promessa da sua presença, né? E vai falar que Israel, o povo sempre estava falando, não, nós iremos obedecer o que realmente Deus tem falado conosco. Bom, abra sua Bíblia, ou você que está aí no transporte ou em casa, você que está ouvindo, você que está nos acompanhando nessa leitura diária, seja de que forma, o teu ritmo, continuemos, né, nesse caminhar dessa relação da palavra de Deus conosco, né, no nosso dia a dia, né, o quanto isso vai nos ajudando a entender a vontade de Deus para nossas vidas e isso vai nos tornando pessoas diferentes ao modo de a gente pensar, de ler. Essa é fonte, né? A leitura é fonte, o ouvido também é fonte para as nossas almas. Capítulo 25, versículo 1, se você quiser nos acompanhe abrindo a sua Bíblia, fazendo as suas anotações, grifando, enfim. Vamos lá, capítulo 25, versículo 1 diz assim, o Senhor disse a Moisés, diga ao povo de Israel que me traga suas ofertas, aceite as contribuições de todos cujo coração os dispuser a doar.
né? Sempre fazer uma contribuição com o coração disposto a doar. Mais tarde, Paulo vai falar sobre essa oferta, né? Com toda a alegria, né, de coração, não por tristeza, né, não por necessidade. Cada um deve contribuir conforme, né, aquilo que está proposto no coração, enfim. Aqui, versículo 3, aqui está uma lista de ofertas de que você aceitará deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino de pelos de cabra para confeccionar tecidos, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo de oliva para as lâmpadas, especiarias para o óleo da unção e para o incenso perfumado, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem fixadas no colete e no peitoral do sacerdote. Instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Devem fazer esse tabernáculo e a sua mobília, de acordo com o modo que eu lhe mostrarei. Faça para mim uma arca de madeira, de acácia, com 1,5 metros de comprimento, 67,5 centímetros de largura e com 67,5 centímetros de altura. Revista-a com ouro puro por dentro e por fora. Coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro e prenda-as aos 4 pés da arca, 2 argolas de cada lado. Faça varas de madeira de acácia e revista com ouro. Passe-as por dentro das argolas dos lados da arca para transportá-la. Essas varas ficarão dentro das argolas. Nunca as remova. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei. Faça uma tampa da arca, que é o lugar de expiação, de ouro puro. Deve medir 1,15 metros de comprimento, 67 centímetros de largura. Em seguida, faça 2 querubins de ouro batido e coloque um em cada extremidade da tampa. Modele um querubim em cada extremidade da tampa para formar uma só peça de ouro com a tampa. Os querubins ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa da arca. Estenderão as asas sobre a tampa para protegê-la. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei. Ponha a tampa sobre a arca. Ali, sobre a tampa, que é o lugar da expiação, entre os querubins do ouro que estão sobre a arca da aliança, virei ao seu encontro e falarei com você. Dali eu lhe darei meus mandamentos para o povo de Israel. Faça também uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 65 de altura. Revista-a com ouro puro. Coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Enfeite-a com uma borda de 8 centímetros de largura e com uma moldura de ouro ao redor da borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-os nos 4 cantos junto aos 4 pés. Prenda as argolas junto com a borda para sustentá-las as varas que serão usadas para transportar a mesa. Faça essas varas de madeira de acácia e revista-a com ouro. Com elas, a mesa será carregada. Faça recipientes especiais de ouro puro para a mesa, tigelas, colheres, vasilhas e jarras que serão usados para as ofertas derramadas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, de modo que fiquem diante de mim o tempo todo.
Faça um candelabro de ouro, puro, batido. Todo o candelabro e seus enfeites formarão uma só peça, a base das hastes central. As lâmpadas, os botões e as flores. Da haste central sairão 6 ramos, 3 de cada lado. Cada um dos 6 ramos terá 3 lâmpadas em forma de flor de amendoeira, com botões de pétalas. A haste central do candelário terá 4 lâmpadas forma de flor de amendoeira, cada um com os botões e flores. Também haverá um botão de amendoeira debaixo de cada um dos 6 ramos, que saem da haste central. Os botões de amendoeira e os ramos formarão uma só peça com a haste central, e serão feitos de ouro puro batido. Em seguida, faça 7 lâmpadas para o candelabro e posicione de modo que reflitam a luz para a frente. Os cortadores de pavio e os apagadores também serão de ouro puro. Serão necessários 35 quilos de ouro puro para o candelabro e seus acessórios. Cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Então vai começar ali a Arca da Aliança, né, ser montada nas instruções. E aqui vai ter, na verdade, toda a instrução que vai continuar para fazer o tabernáculo, lugar onde Deus vai descer, né, onde Deus vai conversar, vai estar na presença do seu povo. E também o lugar da expiação, né, onde o sumo sacerdote vai levar a oferta, né, a oferta, o sacrifício de oferta ao Senhor. Capítulo 26. Faça o tabernáculo com 10 cortinas de linho finamente tecido. Finamente tecido. Enfeite as cortinas com fio de tecido azul, roxo e vermelho, com os querubins bordados com habilidades. Essas 10 cortinas devem ser todas exatamente do mesmo tamanho, com 12,6 metros de comprimento e 1,8 metros de largura. Junte 5 cortinas para formar uma cortina longa, e depois junte as 5 restantes para formar outra cortina longa. Faça laços de tecido azul na borda e a última cortina de cada conjunto. Os 50 laços ao longo da borda da cortina do primeiro conjunto deve coincidir com os 50 laços da cortina do outro conjunto. Em seguida, faça 50 colchetes de ouro e use-as para prender as cortinas longas uma à outra. Desse modo, o tabernáculo será formado de uma só peça contínua. Faça 11 cortinas de tecido de pelo de cabra para cobrir o tabernáculo. Essas 11 cortinas devem ser todas exatamente do mesmo tamanho, com 13,5 metros de comprimento e 1,8 de largura. Junte as 5 cortinas para formar uma cortina longa, e depois junte as 6 restantes para formar uma outra cortina longa. No segundo conjunto de cortinas, deixe a sombra de 90 centímetros de tecido pendurado sobre a parte da frente da tenda. Faça 50 laços para a borda de cada cortina longa. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e prenda com eles os laços das cortinas longas. Assim, a cobertura da tenda será formada de uma só peça contínua. Os 90 centímetros restantes do tecido da cobertura ficarão pendurados na parte de trás do tabernáculo. Deixa pendurado cada lado dos 45 centímetros restantes de tecido, para que o tabernáculo fique inteiramente coberto. Complete a cobertura da tenda como uma camada protetora, feita de pele de carneiro, tingidas de vermelho, e uma camada de couro fino. Para a estrutura do tabernáculo, construa armações de madeira de acácia. Cada armação deve ter 4,5 metros de altura e 67,5 centímetros de largura,
com 2 hastes na parte inferior de cada armação. Todas as armações devem ser idênticas. Construa 20 armações para sustentar as cortinas do lado sul do tabernáculo. Faça também 40 bases de prata, 2 para cada armação, para que as hastes se encaixem firmemente nas bases. Para o lado norte do tabernáculo, construa outras 20 armações, com 40 bases de prata, 2 bases para cada armação. Construa 6 armações para a parte de trás, do lado oeste do tabernáculo, junto com mais 2 armações para reforçar os cantos das 2 extremidades do tabernáculo. As armações dos cantos serão emparelhadas na parte inferior e firmemente ligadas uma à outra na parte superior com uma argola, formando uma só suporte de canto. Siga o mesmo procedimento para ambos os suportes de canto. O tabernáculo, portanto, terá 8 armações na parte de trás, encaixadas sobre 16 bases de prata, 2 bases para cada armação. Faça travessões de madeira de acácia para ligar as armações, 5 travessas para o lado norte do tabernáculo e 5 travessões para o lado sul. Faça também 5 travessões para a parte de trás do tabernáculo, que ficará virada para o oeste. O travessão central, ligada à meia altura das armações, se estenderá de uma ponta à outra do tabernáculo. Revista as armações com ouro, faça argolas de ouro para sustentar os travessões. Também revista com ouro os travessões. Arme o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Para o interior do tabernáculo, confeccione uma cortina especial de linho finamente tecido. Enfeite-a com os fios de tecido azul, roxo, vermelho e com os querubins bordados com habilidade. Pendure a cortina em ganchos de ouro presos em 4 cortinas de madeira de acácia, revestida de ouro e apoiada sobre 4 bases de prata. Pendure a cortina interna com os colchetes e coloque a arca da aliança atrás da cortina. Essa cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa no lugar da expiação, sobre a arca e da aliança. Dentro do lugar santíssimo, coloca a mesa ao lado de fora da cortina interna. No lado norte do tabernáculo, e posicione o candelabro em frente à mesa, ou seja, no lado sul. Confeccione outra cortina para a entrada da tenda. Ela deve ser de linho finamente tecido e artisticamente bordada com os fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça 5 colunas de madeira de acácia, revista com os ouros e pendure nelas cortinas com os ganchos de ouro. Mande fundir 5 bases de bronze para as colunas. Usando a madeira, capítulo 27. Usando a madeira de acácia, construa um altar quadrado com 2,25 metros de largura e comprimento, de largura e comprimento, e 1,35 metros de altura. Faça uma ponta em uma forma de chifre para cada um dos 4 cantos, de modo que as pontas do altar formem uma só peça. Revista o altar com bronze, faça baldes para recolher as cinzas e também pás, bacias, garfos para carne e braseiro, todos de bronze. Faça ainda uma grelha de bronze e 4 argolas de bronze, uma para cada canto da grelha. Coloque a meia altura do altar, debaixo da borda. Para transportar o altar, faça varas de madeira de acácia e revista-as com bronze. Passe as varas por dentro das argolas, dos 2 lados do altar. Quando ele for transportado, o altar deve ser oco e feito de tábuas. Faça-o de acordo com o que lhe foi mostrado no monte. Em seguida, faça um pátio para o tabernáculo fechado com cortinas de linho finamente tecido. As cortinas do lado sul terão 45 metros de comprimento e serão penduradas em 25 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendure as cortinas com ganchos e argolas de prata.
Coloque do lado norte cortinas idênticas a essas com 45 metros de comprimento. Pendure em 20 colunas, apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendure as cortinas com gancho de argolas de prata. As cortinas do lado leste do pátio terão 22,5 metros de comprimento e serão penduradas em 10 colunas apoiadas em 10 bases. Do lado leste do pátio, ou seja, na parte da frente, as cortinas também terão 22,5 metros de comprimento. A entrada do pátio ficará do lado leste, situada entre duas cortinas. A cortina do lado direito terá 6,75 metros de comprimento e será pendurada em 3 colunas apoiada em 3 bases. A cortina do lado esquerdo também terá 6,75 metros de comprimento. Será pendurada 3 colunas apoiadas em 3 bases. Para a entrada no pátio, confeccione uma cortina de 9 metros de comprimento, faça-as de linho fino, finamente tecido e enfeite-as com linho bordado de fio azul, roxo e vermelho. Pendure-as em 4 colunas, cada uma firmemente apoiada em sua própria base. Todas as colunas ao redor do pátio devem ter argolas e ganchos de pratas e bases de bronze. No total, o pátio terá 45 metros de comprimento por 22 de largura, com divisórias feitas de cortina de linho finamente tecido. Com 2,25 metros de altura, as bases das colunas serão de bronze. Serão de bronze todos os utensílios para as cerimônias do tabernáculo, além das estacas usadas para sustentar o santuário e as cortinas de pátio. Ordene os israelitas que lhe tragam óleo puro de oliva para a iluminação, a fim de manter a lâmpada sempre acesa. O candelabro ficará na tenda do encontro, ao lado de fora da cortina interna, que protege a arca da aliança. Arão e seus filhos manterão as lâmpadas acesas na presença do Senhor a noite toda. Essa é uma lei permanente para o povo de Israel e deve ser cumprida de geração em geração. Uau, incrível! Que manual, né? Detalhado, como Deus vai fazer a construção do tabernáculo, né? Dando as instruções para o povo, né? E para Moisés, primeiro, né? Moisés, ele vai mostrar para Moisés como deve ser a construção e vai trazer, enfim, os detalhes de como deveria ser construído a Arca da Aliança e todo o tabernáculo, né? Como que funcionaria o lugar santo do santo e cada um dos seus detalhes. Então, no capítulo 25, a gente viu Deus pedindo, né, as ofertas para a construção do tabernáculo e a gente vê nesses capítulos toda a instrução de detalhes. Que lição podemos tirar disso, né? Primeiramente, sim, Deus poderia construir simplesmente como ele fez o mundo. Então, o quanto ele quer que o homem, né, participa da sua presença. Deus vai estar presente nesse lugar, né? Imagine que Deus é um Deus todo-poderoso, um Deus que se manifesta de uma forma tão poderosa que é incapaz de nós termos, né, vermos a face do Senhor. E ele diz que um homem que tem amor, que arrepende e que é fiel a Deus, um dia vai ver o Senhor face a face. Imagina, eu imagino o Senhor. O quão maior presente deve ser ver o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, face a face. O fato é que Deus, ele quer se relacionar com o povo, ele quer ter um lugar onde o poder dele vai, né, estar nesse lugar, e ele dá os detalhes, né, de como tem que ser feito. Muitas vezes nós menosprezamos a sã doutrina, né, ou até mesmo usando parte da liturgia, né? A liturgia é algo que a gente vai e cumpre o horário, levanta, senta, canta, ora,
Essa é uma ordem, né? Uma ordem de cultuar a Deus, a liturgia. E a gente às vezes menospreza tudo isso, vai de qualquer jeito, chega atrasado, veste qualquer tipo de roupa não adequada entre as reuniões, né? A igreja é a assembleia, né? Eclesia, as reuniões. A gente muitas vezes faz as coisas nas coxas, né? De qualquer jeito. E Deus aqui está mostrando para a gente, né? O quanto ele é importante ter, né? Essa disciplina, essa ordem, de como Deus realmente está preparando os detalhes pela qual ele vai realmente descer. E algo de precioso, né? De materiais finos, preciosos, de prioridade. Não está ligado na matéria, né? Deus não é materialista. Deus criou a matéria para servir a gente. Mas Deus, ele quer, né? Ele dá, ele está pedindo o melhor, então, para que ele possa se manifestar ali. Bom, essa é a leitura de hoje. Que a gente possa, se Deus permitir, amanhã fazer a leitura, né, do 46º dia. Antes de encerrar propriamente a leitura, eu gostaria de fazer uma breve oração em agradecimento. Maravilhoso Deus, Criador de todas as coisas. Deus dos detalhes, Deus que revelou como o Senhor gostaria de ter um lugar específico, com detalhes aonde a tua presença ia se manifestar juntamente ao povo, Pai, e usando representantes como Moisés, Arão, Pai, os sacerdotes e o sumo sacerdote, nesse lugar aonde o povo deveria realmente levar um sacrifício e se colocar de forma arrependida de dentro para fora, Pai. Não uma circuncisão que era uma aliança feita do homem para com o Senhor, mas uma circuncisão de dentro do coração, Pai. Obrigado porque o Senhor se revelou e o Senhor quer sempre um lugar santo para nos manter nessa relação, Pai. Ajude que as tuas palavras, Pai, aqui escritas sobre essa mesa, possa edificar a nossa vida e a vida daqueles que estão aqui acompanhando também a leitura diária. Que possamos sempre reservar um tempo de especial, de prioridade, e que a cada momento de nossa vida nessa terra nós possamos estar sempre ligados ao Senhor através do Teu Espírito Santo com o nosso, Pai. Obrigado porque temos a palavra do Senhor revelada em Cristo Jesus e nós temos ela em nossa língua, Pai. O Senhor conservou-a e fez com que os antepassados fossem fiéis a Ti e pudessem traduzir e a gente ter a compreensão. Que o Teu Espírito nos dê entendimento das Suas Escrituras e da Sua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Protege e nos guarde, nos livre de todo mal, supre as necessidades de cada pessoa que vai estar aqui juntamente conosco e aquelas também que não ainda foi atingido pelo Teu amor, mas que um dia possa realmente ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. E é em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Bom, eu estou muito feliz em poder estar aqui, né, acompanhando, né, você acompanhando e eu tomando a iniciativa, realmente através de Deus, do Espírito Santo de Deus. E eu quero incentivar você e se você também puder incentivar outras pessoas a vir conosco, né,
Essa é a nossa forma de demonstrar amor para as pessoas, de dividir com elas aquilo que faz tão bem para nós, né? Que é conhecer a história do amor de Deus para com o seu povo, para conosco. Então, como que nós podemos fazer isso? Compartilhando, deixando o seu joinha se você está nos acompanhando e gostando, seguindo o canal. Você também pode ativar o sininho, porque todos os vídeos você vai receber notificações e não tem nenhum problema caso você perdeu algum dia de leitura. Ao final desse vídeo vai ter um card te direcionando, se você clicar para ir para o dia anterior da leitura. No final também vai aparecer aqui, ó, no lado da sua tela, para você seguir esse canal. E na descrição desse vídeo, você vai ter, lá quando a gente escreve os temas, no final, nós temos o link da playlist de todos esses 46 dias que nós estamos lendo, né? Na verdade, 45, né? 46, se Deus permitir, iremos ler amanhã. Deixe seus comentários, escreva aqui, faça suas perguntas. E eu gostaria de convidar você também que você ore por mim, para que Deus me sustente, e nós também iremos fazer um panorama, né? Um panorama de toda a Bíblia, de todos esses 66 livros. Então nós temos aqui também no canal o panorama bíblico. E eu vou preparar já o panorama de Mateus, que a gente já concluiu a leitura, e também de Jó. Em breve estará aqui no canal para você também ver o resumo, né? Um breve resumo de cada um desses livros que nós estamos lendo. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia bom na presença do Espírito de Deus. Se Deus permitir, estaremos então amanhã para continuarmos o 46º dia. Nos vemos em breve aqui. Deus te ama.